Antes de começar esse vídeo, eu tenho dois avisos muito importantes. O primeiro é de que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler a respeito do The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que vai lançar nessa sexta-feira, dia 12. Para quem não tá sabendo, o jogo ele vazou, né, 12 dias antes do seu lançamento. Quem já tem emulador ou Nintendo Switch desbloqueado, que é o meu caso nos dois, já teve acesso ao jogo e pôde jogar. Eu joguei, vocês podem me julgar se vocês quiserem, mas fiquem tranquilos que eu não vou trazer nenhum spoiler importante, a não ser aqueles que o trailer já mostrou, que é aquilo que você já sabe sobre o que vai ter no jogo, a respeito de trailer de gameplay ou trailer até mesmo de cinemática. E é claro também sobre algumas coisas que já tinham no Breath of the Wild, que é coisa que a gente já tem noção de como é que vai estar no Tears of the Kingdom, ou seja, porque um jogo é continuação direta do outro, então já é de se imaginar de que vai ter algumas coisas que já tinham no Zelda Breath of the Wild. A segunda coisa importante é de que esse vídeo não é necessariamente uma análise, eu não zerei o jogo e eu não gosto de fazer análise de jogo igual outros canais mais especializados de análise fazem do jogo sem ter zerado. Eu não zerei, mas eu quero trazer esse vídeo, né, porque não é uma análise, mas sim, como posso dizer, uma resenha, assim, um compartilhamento da minha experiência nas primeiras horas de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Porque quando foi anunciado, muita gente se perguntou, vai ser uma DLC? É um tipo de expansão? O gráfico é a mesma coisa? O que vai ter de diferente? Vai ser só história mesmo? E pois é, acontece que tem muita coisa nova, obviamente eu não vou spoiler para vocês, né? Mas eu vou estar compartilhando aqui a experiência que vocês podem ter com The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Então, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, para vocês receberem mais notícias a respeito do mundo dos jogos, não só histórias, mas também análises de jogos que eu vou estar trazendo para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, minhas primeiras impressões. O novo jogo do Zelda aí que vai lançar nessa sexta-feira, dia 12, é um caso muito à parte, assim, é muito incomum acontecer isso na franquia Zelda. O que exatamente? Eu tô falando mais ou menos de sequência direta. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é uma sequência direta dos acontecimentos aí do The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi lançado para o Nintendo Wii U e Nintendo Switch, certo? Tirando esse jogo, acho que a gente só teve dois jogos da franquia Zelda que foram aí uma continuação direta. A gente tem aí o Majora's Mask, que é uma continuação do Ocarina of Time, que também são dois jogos muito populares. E se não me engano, a gente tem The Legend of Zelda A Link Between Worlds do Nintendo 3DS, que é uma continuação do mesmo Link do A Link to the Past. Que tá certo que não é necessariamente uma continuação direta, tipo, foi lançado na mesma época, até porque o intervalo desse jogo pro outro é extremamente gigante, mas quem já jogou, ou pelo menos viu um pouco, sabe que se passa aí na mesma época entre jogos, por mais que a diferença entre o lançamento desses jogos seja, assim, extremamente grande, né? Um jogo foi lançado para Super Nintendo e o outro para Nintendo 3DS. Então, quando a gente fala de Tears of the Kingdom, a gente acaba falando de um caso muito atípico da franquia Zelda, referente a quantidade de jogos que tem, né? Ter uma continuação direta não é algo que acontece. A gente não costuma acompanhar o mesmo Link, a mesma Zelda, ou até mesmo o mesmo vilão que costuma ser o Ganondorf. E quando a gente olha para o Tears of the Kingdom, acaba tendo de início, houve pelo menos da minha parte, eu também vi um pouco da comunidade de Zelda, que por mais que eu não seja um fã, eu acompanho bastante grupos de pessoas que curtem a Nintendo, afinal de contas eu tenho Nintendo Switch, eu quero saber os jogos que o pessoal tá curtindo, mas teve um tanto quanto represália a respeito do continuação de Tears of the Kingdom, sobre o que exatamente seria esse jogo, porque
À primeira vista, quando a gente foi ver aí alguma coisa a respeito desse jogo, parecia muito mais ser mais do mesmo daquilo que a gente tinha visto em Breath of the Wild. E quando eu digo mais do mesmo, é muito mais a respeito de assim, não tem nada nesse jogo que não viria a ter nada nesse jogo que seria tão diferente a ponto de ser necessário uma sequência. Então, o que a Nintendo ia fazer para nos apresentar novamente esse mesmo universo? Afinal de contas, por se tratar de uma continuação direta, a gente acaba vendo o mesmo mundo, as mesmas pessoas, só vai mudar um pouquinho a história, a mesma coisa que fizeram com Majora's Mask, porque quem se lembra, sabe, obviamente, por conta da época, o poder do Nintendo 64 limitava talvez algum grande avanço ou mudança no cenário. Então quem jogou o Majora's Mask sabe que ele usa praticamente 90% do material que tem lá, seja mecânica ou até mesmo de gráfico, personagens, sprites, é tudo do Ocarina of Time. Então vendo Tears of the Kingdom, a imagem, a ideia que a gente tinha é de que ia acontecer a mesma coisa. Porém, jogando, você logo de cara você já percebe assim, nas primeiras horas, quando parece que você vai ter a mesma coisa, você acaba se vislumbrando, e quanto mais você vai progredindo no The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais você percebe o quão diferente esse jogo é do Breath of the Wild no sentido a como você vai lidar com tudo aquilo que o jogo propõe para você. Falando da história, por assim dizer, como eu já falei, é uma continuação direta, né? E assim como tinha mostrado pra gente logo no primeiro teaser, né? Link conseguiu aí se reaver com a Princesa Zelda e vão adentrando aí as tumbas do que parece ser debaixo aí do castelo de Hyrule, quando eles se deparam aí com uma espécie de múmia que eu não vou falar o nome, porque quem se ilude de que não é o Ganondorf vai continuar se iludindo, mas isso aí já tá praticamente escancarado. Assim que a gente vê esse inimigo, já dá pra ter ideia de quem é, e assim começa. A partir dessa história, a mesma cinemática que a gente viu no início do teaser é o que a gente vai ver no início do jogo, e é a partir daí que rola toda uma preparação do que está por vir. Você vai ver que a partir dessa história vão gerar consequências que vão mudar o mundo de Hyrule, que a gente conhece no Breath of the Wild, não por completo, mas vão ter mudanças que realmente vão fazer com que exista muitos lugares novos a se explorar, e outros que a gente já conhece e necessariamente não vai ficar tão vislumbrado, mas ao mesmo tempo vai ter alguma coisa de diferente lá, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, não só na questão visual, geográfica, mas também na parte de gameplay. E com o avanço dessas consequências que a gente acaba aí se deparando com o Link, a Princesa Zelda e o vilão, que é o Ganondorf, a gente acaba vendo que a gente acaba descobrindo um pouco mais da história que aconteceu em Breath of the Wild. Porque se no Breath of the Wild a gente tinha o mundo muito mais, com uma história muito mais vaga, em que a gente conseguia pegar alguns fragmentos, só que acabavam se completando, só que ao mesmo tempo tinham muitos buracos que faziam com que a gente não tivesse ideia exatamente dos principais acontecimentos de Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom já é um pouquinho mais diferente. O Breath of the Wild, com certeza, é um jogo que a gente necessitava muito mais de exploração. No Tears of the Kingdom tem isso, só que você tem um sentimento não, existe sim uma linha narrativa muito mais consolidada e muito mais envolvente com o personagem. Afinal de contas, o Link no Tears of the Kingdom já conhece os personagens que a gente conheceu no Breath of the Wild, já conhece os terrenos que ele já passou antes, ele já conheceu o mundo todo. Então, você que já está familiarizado, você pode seguir adiante, que você vai ver que o jogo ele tem realmente uma história muito mais fixada com o Link, que faz com que prenda ele a uma história que, obviamente, consequentemente leva ele a explorações do jogo, só que não deixa literalmente essa ideia de caramba, para onde é que eu vou, o que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que ir, o que é esse jogo, como é que se joga. No Tears of the Kingdom não tem isso, você já está totalmente familiarizado por conta do Breath of the Wild,
E o jogo ele entende isso e a partir daqui ele já segue um rumo para que você siga uma linha narrativa com os personagens que você já conheceu no Breath of the Wild. A arte e os gráficos acabou sendo um negócio um tanto quanto à parte, porque é muito difícil falar, porque ao jogar, para quem não tá sabendo, teve a versão antecipada, igual eu falei anteriormente, não versão antecipada, né? O jogo vazou, mas que quem jogou acaba tendo um pé atrás, porque o jeito que a gente jogou, quando o jogo ele foi apresentado pra gente, toda a arte que acaba sendo a mesma do Breath of the Wild, só que ele possui algumas pequenas divergências, né? A gente vai acabar vendo um mapa numa escala um pouco maior, porque como já tinha mostrado nos trailers, a gente tem terrenos agora no céu, né? Como se fosse Skyward Sword, que a gente precisa estar explorando, e é a partir daí que a gente fica com o pé atrás a respeito do quanto é possível a capacidade do Nintendo Switch rodar. Para quem jogou Breath of the Wild, sabe que assim, existem momentos em que o jogo ele realmente engasga, tem uma queda de FPS, só que depois ele consegue voltar normalmente. Às vezes é por conta de ter muito efeito, ou às vezes é por conta de você estar numa região do mapa que existe algum momento, alguma coisa naquele ambiente que faz com que caia o FPS. No Tears of the Kingdom, as primeiras impressões é de que tudo aquilo que é novo que você vai ver no jogo, toda a região nova que você vai explorar, realmente tem uma capacidade gráfica assim que faz com que o Nintendo Switch ele força um pouco a barra. Vai ter momentos em que você vai ter um drop de FPS grande, né? E outros momentos em que assim você às vezes chega até a naturalizar, fala, mano, isso aqui é assim mesmo e é isso, bora seguir porque essa parte é nova no jogo, então é normal ter queda de FPS. Eu não sei dizer se isso vai ficar para a versão final, afinal de contas eu não vou contar com toda a performance no vazamento, vai que a Nintendo faz alguma atualização para otimizar o jogo, mas é muito importante ressaltar de que as primeiras impressões que a gente tem a respeito de tudo aquilo que é novo, que está aparecendo aí pra gente no jogo, tem uma queda de FPS, uma queda de performance no jogo, que faz com que a gente fique com o pé atrás, falando, eles fizeram coisa que assim, por mais que seja legal, não sei se foi feito pro Nintendo Switch. O que me leva a suspeitar de que, na verdade, a Nintendo, obviamente o Nintendo Switch já está no seu tempo de vida praticamente no fim, é um videogame já muito datado, e que provavelmente o próximo videogame aí da Nintendo possa vir aí a ter uma capacidade gráfica a ponto de fazer com que eles já estejam preparando jogos dessa geração para a próxima versão. Isso é uma suspeita minha, mas enfim... não contem com a minha falácia, tá bom? Indo para a parte de gameplay, essa com certeza é a coisa que mais mudou aqui no Tears of the Kingdom, porque se antes você já contava com aquela gameplay de que você realmente... Tanto para exploração, você tinha o sistema de estamina, tinha o sistema de coração, fazia as shrines, os santuários, não é? E também você ficar coletando armas e também ter a sua Sheikah Slate, que te dava algumas ferramentas para você estar utilizando durante o jogo todo. Aqui a ideia é a mesma, só que agora com novos obstáculos. O que isso significa? Praticamente vão ter novas ferramentas dentro do jogo. Eu não vou falar muito sobre elas porque não foi mostrado todas dentro dos trailers, exceto as que a gente já viu, que foi mais ou menos a respeito da grande sistema de crafting de armas, de você poder misturar algumas armas para elas ficarem mais fortes e mais resistentes. O sistema de você poder subir em terrenos altos por meio de um teletransporte, que se você sobe no teto, e também a parte de você também tá aí movendo algumas coisas, craftando alguns itens novos que eu não vou me aprofundar muito porque eu posso acabar dando spoilers a respeito deles, como alguns itens que vocês puderam ver, como voltar no tempo, sistemas de crafting para você automatizar alguns equipamentos e etc. Eu não vou estar falando muito sobre eles, mas é interessante vocês saberem que essas ferramentas estão para substituir aquelas que já estavam no Sheikah Slate. E com isso, você já pode imaginar
que essas ferramentas basicamente vão acompanhar você o resto do jogo. Você vai estar usando elas quase que sempre. Elas são muito boas, elas conseguem suprir o Chica Slate? Sim e não. Eu diria que a Chica Slate, para mim, na minha opinião, fazia com que a gente tivesse muito mais segurança em cima dos obstáculos que a gente tinha dentro do Breath of the Wild, mas para o Tears of the Kingdom, falando pessoalmente, eu diria que algumas são extremamente parecidas com as que a gente já tinha, outras são completamente novas, mas que no final acaba sendo muito pessoal. Eu particularmente preferia o sistema das ferramentas do Chica Slate, que na minha opinião não só tinha muito mais diversificação, como a gente podia aplicar elas em muito mais situações do que no Tears of the Kingdom. Nessa continuação, que é a que eu tô falando para vocês, ele se apoia muito mais ao sistema de crafting, certo? Que é aquilo que eu falei, não possui só sistema de crafting nas armas, mas também sistema de crafting em alguns equipamentos e ferramentas que você vai estar utilizando para passar por alguns obstáculos, seja em qualquer situação. Eu tava quase dando spoiler aqui, mas em qualquer situação que o jogo vai te apresentar. Então assim, por mais que essas ferramentas, na minha opinião, sejam um pouco mais específicas para você utilizar em uma certa situação, né? Ao mesmo tempo elas são bem práticas e funcionais, mas eu ainda preferia a Chica Slate. Falando agora de exploração, que com certeza é um dos pontos mais fortes aí do Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom a gente continua tendo isso. Obviamente, como eu já falei, o jogo já nos deixa familiarizado como é que a gente age dentro desse universo aí do The Legend of Zelda aqui pro Nintendo Switch. Então é normal que algumas coisas que a gente já faz referente à exploração para desbloquear mapa, etc, sejam um pouco mais fáceis. E no Tears of the Kingdom eles fazem com que seja mais fácil, porque eles entendem, como eu já falei anteriormente, que o jogador de Tears of the Kingdom é o jogador de Breath of the Wild. Então, para não ficar aquele esquema cansativo, vocês vão acabar vendo que, por mais que seja o mesmo mundo de Breath of the Wild, existe sim muita coisa nova que vai agregar dentro do jogo. Então, às vezes você está em uma região que você já conhece, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa ou um pouco diferente ou extremamente diferente. Até o momento do jogo em que eu estava jogando, foi adicionado uma região em que eu realmente não tinha qualquer noção, porque não existia no Breath of the Wild, e eu não vou estar contando aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza de que o jogo realmente ele traz algumas coisas novas para você explorar, certo? Regiões que com certeza você não tinha visto antes no Breath of the Wild e que ao mesmo tempo não vão ser tão fáceis de você explorar como era no Breath of the Wild, no jogo antecessor. No Tears of the Kingdom, essas novas regiões que você vai conhecer, não só a região do céu, mas também outras regiões que eu não vou estar falando aqui no vídeo, com certeza vai dar aí um gap de exploração que você sentia no Breath of the Wild, que é literalmente como se fosse um mundo novo que você não tem qualquer conhecimento, de que você pode seguir qualquer caminho que pode ser ou extremamente difícil para você ou algo extremamente fácil, depende aí da experiência de por onde você vai começar. Mas e você, tá ansioso por Tears of the Kingdom? Por gentileza, deixa nos comentários qual está sendo a sua expectativa para esse jogo, ou se você já teve a experiência de jogar, deixa aí nos comentários o que você achou, claro, por gentileza, sem nenhum spoiler, e eu prometo que eu vou estar respondendo cada comentário. Não se esqueçam do like e mais uma vez se inscrever caso você não seja um inscrito, para você estar recebendo mais conteúdo aqui no meu canal do YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima, fui!